Aula de número 0006 do nosso maravilhoso curso gratuito ensinando inglês todos os dias até que você saia do básico, aqui do Mr. Speak English. O nome é Guilherme Cordeiro, para vocês que ainda não me conhecem, obrigado que vocês já se inscreveram no canal. Nosso canal teve um crescimento significativo nesta primeira semana de existência. Segunda-feira passada, nós estamos falando aí de abril de 2026, eu iniciei esse projeto que é Quero fazer você falar inglês e sair do básico, deste purgatório, deste limbo em que você se encontra, do inglês ser sempre um empecilho no seu desenvolvimento, na sua trajetória profissional, nos seus objetivos pessoais, aquela viagem para o exterior que está marcada e ela não sai do papel porque você aí tem vergonha, não tem coragem de ir em um país que fala um idioma estrangeiro, e essa é a oportunidade da gente aprender de fato o inglês, tá bom? Aqui é um inglês cuja proposta é que vocês saiam do básico. Eu não estou prometendo aqui, eu não acredito nessas promessas, influência expressa, que você vai comprar uma latinha, vai abrir esta latinha e pronto! Pirilim pim pim, você está falando inglês. O meu objetivo aqui para vocês é dar uma boa base, um bom substrato, um alicerce para essa que é a língua mais falada do mundo. O meu slogan é inglês língua global. Meu slogan, né? O slogan que eu uso é inglês língua global, porque eu acredito realmente nisso, numa língua que a gente usa com o objetivo da uma comunicação global. Muito mais do que a gente ficar admirando essa ou aquela cultura, achar que essa cultura é superior ou inferior, que não é desta forma de maneira alguma, é ensinar um instrumento, um objeto de transformação de realidade imediata, um artefato do espaço-tempo. Que loucura, né, cara? E é só YouTube, e é só terça-feira, e é 2 horas da tarde. Data estelar 14 de abril de 2026. Esta aqui é a nossa aula de terças-feiras. Terças-feiras eu havia proposto o drilling. Drilling. O que é esse tal de drilling no inglês, tá? O verbo drill no inglês é perfurar, fazer esse exercício aí da furadeira, tá bom? É você insistir em alguma coisa, repetir aquela mesma coisa, até que de fato você aprenda. Novamente, vou pedir desculpas aqui pelos cliques. Vai chegar o meu mousezinho quietinho, aí não vai ter problema com clique, vai melhorar também aqui a questão, né, da gravação no estúdio e tudo mais. Vamos lá, ó, eu vou apresentar aqui para vocês um material que eu encontrei do British Council, do Conselho Britânico. Meu Deus, é britânico, é importante, é imponente. É, mas também é qualquer material que você encontre que tenha algum substrato acadêmico. Você não vai encontrar qualquer coisa na internet aí e achar que ela é verdadeira. Eu tô dando a referência aqui porque é uma referência global no ensino de idiomas. Não tem como fugir, né, cara? O Conselho Britânico, né, pessoal? Tô falando que é melhor ou pior, que a gente tem que pagar um pau, não é isso. O que eu tô falando é que é uma fonte confiabilíssima. Uma fonte confiável, gente. Então vamos usar as fontes confiáveis, tá bom? Não sou eu, Guilherme Cordeiro, que está falando para você, muito embora eu ainda tenha tido tantos anos de experiência, aí 13 anos, e tem professores com 40 anos de experiência também, talvez eles falem as mesmas coisas. Vamos usar isso aqui, ó. O que é o tal do drill? Qual que é a proposta de terças-feiras, tá bom? O drill é uma forma de prática oral mais controlada que auxilia os alunos no desenvolvimento do aprendizado em inglês. Reparando, eu não estou usando esse material para fins comerciais, eu só estou definindo para vocês o que é drilling antes da gente começar de fato um exercício, tá? Ele pode ser utilizado em todo e qualquer momento. Quando são iniciantes, que é o caso da proposta deste curso que estamos aqui executando, os alunos ainda estão se acostumando, nossa, isso é maravilhoso, os alunos ainda estão se acostumando com os sons em inglês e precisam de oportunidades para praticar a nova língua. Você não vai praticar a nova língua se você não falar, e se você estiver em casa vendo esse vídeo, no celular, ou lavando louça, ou deixando de fundo aí na academia, né? Você vai ter que praticar de alguma forma. Se você estiver na academia, vai gesticulando, balbuciando, para você não ficar a pessoa maluca que fala sozinha ali na academia enquanto na esteira. Mas não tem problema, tem gente que faz ligação, né? Tem gente que faz chamada de trabalho, tem gente que canta música, e não vai ser você que está aprendendo inglês que vai se acanhar, muito pelo contrário. Então, portanto, fale na academia, né? Você está aprendendo um idioma que é uma coisa muito positiva, uma coisa nobre, você está evoluindo na sua vida, você está atingindo um objetivo pessoal que você quer, portanto, não tem que ter vergonha disso. Pratique a todo momento, né? Não fique constrangido de errar a pronúncia, não fique constrangida de você estar falando e as pessoas te julgando. Isso não vai ajudar no seu aprendizado. O que vai ajudar é você falar. Tá? Fala. O exercício da fala é um exercício positivo. E o drilling, ele vai dar essa característica de repetição e direcionamento. É um exercício geralmente associado à fala
que vai nos ajudar a estruturar aos poucos as pequenas e primeiras frases no inglês. Portanto, aqui, ó, quando precisam produzir sons que não existem em sua língua materna, a dizer, por exemplo, o famoso TH, né? The, né? O epenthetic vowel, tem o TH que tá tomando choque, o da abelha, né? They, the. E tem aquele TH macio, que é a famosa língua presa, né? Thank you, thank. São sons que não tem, né? Esse foneminha, esses conjuntos de sons não tem na nossa língua. Então a gente está se acostumando de fato. A gente precisa praticar objetivamente essas coisas. Então, as atividades de drilling permitem repetir tal som para que ele seja internalizado, tá? Então, muitas das coisas, eu sempre falo, a fala é o instrumento supremo do aprendizado. Saber regras gramaticais é importante, mas ela não te coloca numa posição de comunicação fluente. Quanto mais você falar, mais próximo dessa fluência você estará. Isto é muito verdade. Tanto é que é assim para as crianças ao redor do planeta Terra. Quantas crianças de 4 ou 5 anos de idade sabem profundamente gramática? Né? Raríssimas exceções de crianças que vão dominar gramática. Elas vão repetir gramática, mas elas não têm um aprofundamento técnico, acadêmico, científico em gramática, mas elas falam, né? Elas vão errar ali e tal, tudo mais, mas elas falam. É isso que eu quero trazer para vocês. A fala é o instrumento supremo. Só seguir, segue o caminho natural. Escuta, fala, lê, escreve. Escuta, fala, lê, escreve gramática. Não começa pela gramática. Não começa pela gramática, é um equívoco. Começa com um sistema de coisas, um sistema organizado. E o drilling, que é esse exercício de repetição, vai fazer parte desse momento, tá bom, pessoal? Quando começam a produzir diálogos, mesmo os mais simples, os estudantes precisam dar entonação, indicar sílabas tônicas ou mesmo as palavras-chave da frase. E o drilling é uma ótima ferramenta para isso. A pessoa que escreveu esse material aqui é nota 1000, eu te amo, pessoa que escreveu essas coisas aqui. É exatamente isso. Eu não vi nada de diferente nos meus 13 anos de experiência do que eu tô lendo aqui. É exatamente isso, tá bom? Não quer dizer que a gente tem que ter um método escolar, um método de ensino que seja somente baseado em drilling. Aí eu já vi algumas propostas pedagógicas de escolas de inglês que é exatamente só isso, tá? O drilling ele é parte do processo. É uma parte, no começo, eu acho até fundamental, tá? Mas ele não pode servir para o fim. Se você já está 2 anos falando inglês, não tem por que você ficar repetindo as mesmas frases. Você já tem uma capacidade de estruturação de frase, você já consegue debater sobre argumentos filosóficos, de repente, políticos, religiosos. Você consegue falar coisas mais elaboradas, robustas, que ficar repetindo frases não vai te adiantar muito, não é mesmo? Tá? Então, a repetição, o drilling, ele é muito bom onde vocês estão agora. Se você está me acompanhando e realmente aprendendo inglês, né, do substrato, do alicerce, da base, do zero, que eu acho que ninguém é do zero, tá, pessoal? Porque as línguas têm cognatos, têm estruturas, vocês não partem do zero. Basta observar o que está ao seu redor. Mas aí, digamos, entre aspas, né? Eu entendo, se você está partindo aí do zero, tá? Se você está partindo desse pequeno substrato, dessa base assim que não tem muita coisa ainda, né? O drilling é um instrumento muito legal. Tá? Então, quando querem aumentar seu repertório lexical, quero conhecer mais palavras, quero conhecer as palavrinhas e não ficar catando milho, uma palavrinha aqui, uma palavrinha acolá. Eu quero ter um repertório, pô, eu sei números, cores, adjetivos no inglês, palavras para construção civil, uma casa, um apartamento, os tipos de comércio. Então você vai aumentando esse seu repertório, tá? E revisão de vocabulário ou mesmo de estruturas gramaticais. Então vocês vão me perdoar o clique aqui, tá bom? Sinto muito, já vai chegar o meu mousezinho Nimbus 3000 Supremo, tá bom? Vamos lá, Master Phrases. Este que é o site Games to Learn English, outra pessoa que eu amo profundamente no meu coração, a pessoa que criou esse site, salvo engano é Owen, acho que é o nome desta pessoa. Cara, sim, salva a pátria muito, porque é um site animado, um site com recursos lúdicos e pedagógicos que vão nos ajudar. Então, o drilling aqui, nós vamos montar frases. Please, repeat after me. Esse é o tal do drilling. Repete depois. Faça tal. Fale 10 vezes tal. Tá bom? O drilling, nesse começo, ele tem a sua utilidade, tá? Um tempo atrás, ele foi, assim, mutilado, assassinado. Aí, falei a palavra proibida no YouTube. Meu Deus do céu, a IA vai me proibir. Essa palavra aí, proibida, né? O drilling, ele foi, assim, jogado de canto, colocado no escanteio, né? Porque
as pessoas não acreditavam mais nessa mecânica de repetição. Mas o fato é que ela também é importante, ela faz parte, é que ela não é o processo inteiro, né? Você está olhando uma parte desse processo. Você não pode considerar que ele é o prato principal, o carro-chefe de todas as formas de aprendizado, que talvez aí realmente seja um equívoco, tá? Então vamos lá para o tal do drilling. Um exemplo de drilling, vou abrir esse site maravilhoso que chama Games to Learn English. Prontos? Prontos para falar? Quero que vocês falem. Falem. Olha lá, master phrases. Nós vamos começar slow, slow, devagar, slow. Cuidado para não tomar o impulso antes da letra S. Não tem I. Não tem I antes de S. Começa com S, né? Então não é slow. Não é snake. Começa no S, você começa com um som sibilante. Slow. Slow. Beleza? Vamos lá. Vou escolher aqui os verbos. Verbs 1. Primeira estruturação que a gente vai ter aqui. Round 1. Rodada 1. Botão de começar, lembra lá do videogame, lembra do videogame, né? Videogame, aperta Start. O botão iniciar, começar. Opa, duas pessoas. Pronome pessoal, elas ou eles. O inglês simplifica. Esse pronome é válido para as duas circunstâncias. Eles ou elas, tá? O que nos agiliza, nos simplifica aqui, tá? Então, they. Plural, né? Verbo ser estar, they are. Aqui, como eu usei o verbo ser estar, o próximo verbo no infinitivo vai ter ing e aí ele vira gerúndio. They are talking. O fato de uma palavra ter em sua composição ing não quer dizer que é gerúndio não, tá, pessoal? Não quer, só porque a palavra tem ing nela não é gerúndio, tá? Eu sempre uso esse exemplo. Se você falar a palavra, por exemplo, como que é chato no inglês? Boring. Boring. Boring é um adjetivo que termina em ing, não é gerúndio, é boring, tem ing na palavra. Como que é o verbo trazer? Bring. Bring. Tira o o do boring, fica bring. Bring é o verbo trazer. Ele termina em ing, é um verbo no presente. Bring, trazer. Tira a letra B, substantivo. Como que é anel no inglês? Ring. Ring. Você tirou o B, o O e agora tem só o ing. Ring. Ring. Anel. Também é o verbo soar, tocar. Ring the bell, por exemplo. Mas como substantivo, ring, anel. Então são palavras de classes de palavras diferentes, né? Um adjetivo, outra verbo, outra substantivo. As três terminam com ing. Não é porque tem ing que é gerúndio, tá bom? Não é porque tem ing que é presente contínuo, essa questão da gramática. Aqui, como sim tem o verbo ser estar e a gente está observando a imagem conforme ela acontece, a gente vai usar o presente contínuo. Tá? Present continuous, ou presente progressivo, às vezes você vai encontrar assim também. They are talking. Tem a letra L, eleva a pronúncia. Talking. They're talking. Tá? Cuidado para não confundir com o verbo take. Take, que é um verbo deléxico, um verbo mole, né? Um verbo que a gente pode usar de forma plástica para outras coisas. Então, they are talking. Vai repetindo aí comigo. They are talking. Tá. E vai tentando a entonaçãozinha também. Repete a entonaçãozinha, não fica só they are talking, they are... Não, gesticula, faz esse movimento musical, né? Tá. They are talking. They are talking. They are talking. Tá. They are talking. They are talking. Elas estão conversando. Elas estão falando. Elas estão batendo um papo. Estão proseando, estão trocando ideia. They are talking, tá? Nesse começo, além da repetição, é muito importante também que você não fique traduzindo palavra a palavra, muito menos palavra a palavra, e também não fique traduzindo as ideias, assim, they are, elas são. É legal, é importante, eu sei que dá mais segurança, você quer anotar a palavrinha por palavrinha, mas tenta associar. Eu aconselho fortemente o seguinte: associa a imagem que você está vendo com as palavras e os sons. E aí você corta o intermediário da tradução. É uma prática, é um treino, vai demorar, tá certo? Mas é importante que desde já você não fique fazendo essa tradução palavrinha a palavrinha, né? Catando milho. Isso aí não ajuda muito. O que vai ajudar é você associar a imagem com a estrutura que está aí logo abaixo dela nesse exercício. Então vamos retomar aqui.
They are talking. Talking. Talking, tá? Ó, vi a imagem. Eu sei do que se trata a imagem. Tô vendo duas pessoas aqui. Uma raquete de tênis. Tô vendo duas pessoas. Opa, então já sei que pode ser provavelmente they. Ou se estiver falando só desta pessoa desse lado aqui, provavelmente she. Tá bom? Então eu já vou associando a imagem com as palavras, com o significado. Vamos start. Opa, são as duas pessoas, portanto, they are. O inglês simplifica, tá? They are, elas estão. They are, elas são. They are, eles estão. They are, eles são. Funciona da mesma forma. É uma língua que nos facilita, acaba simplificando este processo. Então, com uma ideia, né? They are, eu consigo 4 do português. Elas são, elas estão. Eles são, eles estão. Tá? E eu posso me referir a they também, quando eu estiver falando algumas vezes de lugares, animais e coisas no plural. Tá? Mas geralmente é it no singular. Tá bom? They are, they are, they are. Então, é muito, muito prático. They are, elas são, eles estão. Tá bom? They are. They are. Aqui sim, como eu usei o verbo ser estar, eu estou indicando que é uma ação que acontece no momento que a gente fala, uma ação que está acontecendo no real presente. Eu vou usar o verbo no ing para indicar aí o gerúndio. They are playing. E vai repetindo. They are playing. 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 E vai repetindo a musiquinha. De novo, tenta conectar também os espaços vazios entre as palavras. Não fica focando em palavra a palavra, tipo they are playing. O que você quer é a coisa toda. They are playing. They are playing. Da ta 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 ta. They are playing. Tá? Esses sons de vogais que você vai ouvir, essa métrica aí. Ufa, que você vai ouvir. They are playing. Playing. O que? Qual é o esporte? They are playing pool, they are playing basketball, they are playing tennis. E aí eu chamo a atenção daquele negócio do famoso sair do zero, né? Eu não acredito que você saia do zero, não acredito nisso. Eu acredito que sim, você tem aí um repertório que pode ser, sim, construído. Mas se você prestar atenção, muitas palavras são cognatos, são aquelas palavras parente, aquelas palavras que em outras línguas têm significados muito próximos. E os cognatos podem acontecer de língua para língua, de turco para espanhol, de turco para português, de português para inglês, né? Porque tem muito a ver com um processo histórico também dos povos. Isso que eu acho maravilhoso, não vou entrar aqui no tema, mas língua e cultura, ou cultura e língua, são faces da mesma moeda, tá, pessoal? Então, aprender língua também é aprender cultura e vice-versa. Não quer dizer que você vai aprender cultura e você vai sair falando, mas vocês entenderam, né? Elas andam juntas, são indissociáveis, né? São irmãs, irmãos, andam assim, abraçadíssimas de mãos dadas, língua e cultura, tá bom? E aí também a gente vive num planeta, as línguas elas não estão isoladas, muito pelo contrário, e aí todos esses processos globais que vão acontecendo vão interferindo também na língua, né? Vão transformando a língua. Então os esportes são globais, conforme vão surgindo novas palavras da internet, por exemplo. Então não é do zero, né? Não é do zero. No fim das contas não é do zero. Você tem que prestar atenção naquilo que está ao seu redor, tá bom? Aqui, esta é uma palavra que é um cognato, tennis. Tennis, tá? Os cognatos geralmente têm uma das três coisas ou até mesmo as três coisas. Eles têm pronúncia parecida, ortografia parecida e significado parecido. Tá? Uma dessas três coisas aí. Geralmente vem da mesma raiz, né? Por isso que é um cognato dessa forma, né? Mas às vezes a palavra vem da mesma raiz, ela vem do mesmo lugar do processo histórico, né? Tipo a palavra água. Pô, a palavra água tem em todos os povos. Mas aí ela já mudou tanto, né? A pronúncia dela já mudou tanto. Mas se você for ver lá atrás, né, na história, às vezes ela tem uma raiz comum, né? Uma sementinha que plantou e virou outras palavras, que é comum. Agora, as palavras mais moderninhas, por exemplo, tennis, não é uma palavra que existe há 2000 anos, né? É uma palavra mais nova, porque é uma ideia mais nova de algo que existe mais recente. Então, vão surgindo palavras também. Então, é um cognato que tem uma dessas três coisas. É uma palavra parente, ela se parece. Ou ela tem a pronúncia igual ou parecida, ou ela tem ortografia igual ou parecida, ou ela tem significado igual ou parecido. Geralmente tem um pouquinho dos três, às vezes quase os três. Por exemplo, a palavra no inglês formal é muito parecido, ó, formal. A palavra casual, casual, mesma ortografia, mesmo significado, uma leve variação de pronúncia. Por exemplo, a palavra formal, se uma pessoa nativa fala formal, é provável que você entenda formal.
Formal. É provável que você entende, né? Então são esses cognatos que você também vai pegando nesses exercícios de drilling. They are playing tennis. Próximo, start. Opa, se tem duas pessoas, provavelmente o pronome pessoal, subject pronoun, também conhecido como pronome sujeito ou pronome pessoal, né? O pronome é aquilo que vai substituir o nome. Então, ao invés de falar aqui, sei lá, vai ser a Larissa e o André, né? Ao invés de ser Larissa e André, eu vou substituir os nomes deles, os nomes próprios, pelo pronome. Eles, né? Aqui são duas pessoas, eu estou os vendo, eles. They. Nesse caso, aqui está se referindo a um deles. Eu poderia usar uma frase. They are, por exemplo, eles estão se entreolhando. They are looking at each other. They are looking at each other. Mas aqui eu estou pontuando somente um deles. Não sei se é he, não sei se é she. Tá? Então, he is, she is ou they are. Pode ser qualquer um dos três. Provavelmente, como tem dois aqui, eu vou em they are. They are. Perfeito. Eles estão. They are. Olhando o verbo look. They are looking. Looking. Preposição at. Tá? Look at. Look é um verbo muito legal no inglês. Significa olhar, mas geralmente é olhar com algum objetivo, né? E aí você tem os prepositional verbs e phrasal verbs, né? Aí você vai ter coisas como look up, look after, look up to, look away, look for, look into, que é investigar, olhar com minúcia. Nesse caso, quando você quer olhar para alguma coisa, você vai usar o verbo look, que é o verbo olhar, usar a visão, mas olhar com um alvo, com um objetivo. Quando você usa a preposição at, você está falando que tem um alvo, um ponto no espaço, essa abstração. Look at, look at, look at. Então eles estão se olhando. They are looking at each other, at each other, looking at each other. They are looking at each other. E vai repetindo. They are looking at each other. They are looking at each other. They are looking at each other, they are looking at each other. E aí faz a conexão fonética, conforme você vai evoluindo nessa sua pronúncia, conforme você vai falando as palavras um pouquinho mais rápido. E o objetivo aqui não é falar rápido, tá? O objetivo aqui é você falar, estruturar a fala, repetir, um exercício de drilling. Repara que esta letra T, ela está no meio de dois sons de vogais. Um som da consoante T no meio do som de duas consoantes de vogais, geralmente modula e vira um flap T, que é um T modulado, que é o T que tem, por exemplo, em get up. Get up, ao invés de falar get up ou get up, eu falo get up. Na variação americana, que é aquela que eu aprendi e essa que eu estou ensinando mais para vocês, tá? Eu aprendi o Standard American English, o inglês mais da costa oeste, né? A minha pronúncia, o meu sotaque, as coisas que eu consumi, a maioria, né? Bandas, séries, pessoas com quem eu já conversei, minhas referências, tem a ver muito com esse inglês dos Estados Unidos da costa oeste, tá? Então essa é uma variação que eu peguei mais. Então uma variação que eu estou ensinando aqui para vocês também. Lembrando que o inglês é uma língua global. É a variação brasileira, né? Que é o sotaque brasileiro. Mas assim, tem países que falam inglês e que você vai aprender a variação deles. Por exemplo, Nigeria, né? Nigerian English. Tem a Jamaica, Jamaican English. Tem os países colonizados pela Inglaterra lá no século... Vou errar aqui, tá? 19, acho. Não, 18, 19. Se eu errar historicamente, vocês me perdoem, não é esse o objetivo, tá? Mas Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, né? São essas variações relacionadas ao Império Britânico, né? E aí tem também lá o inglês do Paquistão, o inglês da Índia. Então, assim, eu estou ensinando um processo fonético aqui que geralmente é universal, que ele vale via de regra, mas ele funciona mais em uma ou outra variação. Nesse caso aqui, funciona melhor na variação americana, tá? Que é aquela que eu aprendi, aquela que eu reproduzo, tá bom? At each other, at each other. Letra T, som da letra T vai juntar nesses dois. E aí no drilling, a gente tem a oportunidade de explorando todas estas coisas. Não simplesmente só ficar reproduzindo mecanicamente uma coisa, a gente vai explorando aos pouquinhos. They are looking at each other, portanto a preposição at, nesse caso aqui, look at, essa combinação, look at, look at, look at, significa olhar com objetivo em algum alvo, olhar para algum ponto no espaço. Nesse caso, eles estão olhando um na bolinha do olho, um do outro. Looking at each other. At each other. Start. Vejo uma pessoa, portanto aqui singular. Vejo uma setinha. Setinha no inglês, para mim, só pode significar preposição, só pode indicar movimento. Eu já posso esperar uma preposition aí. Preposição é uma listinha de mais de 100 palavras que tem aí, tá bom? Um monte de palavra que tem aí.
que vai indicar movimento, direção ou posição no espaço. Up, away, round, over, round, por aí vai, tá? Por aí vai. Não é para decorar, mas é para você começar a prestar atenção no meio desse drilling que vão surgir essas palavrinhas. Estamos chegando ao fim da nossa aula aí, 30 minutinhos. Conto com a sua ajuda para você divulgar o nosso trabalho aí e fazer com que a gente consiga efetivamente trazer as lives aqui para o canal. A gente já evoluiu bastante, eu agradeço a atenção, a confiança, eu respondo todos os comentários com o maior carinho. Se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, você pode mandar aqui nos comentários. Eu vou olhar, vou entender a sua questão e eu vou trazer da melhor forma possível a resposta. Deixa os comentários aí pra gente. Também estou nas outras mídias, efetivamente, certo? E aí vamos trabalhando desta forma, vamos nos comunicando. Preciso do seu feedback, preciso do seu aconchego, preciso do seu carinho. Então isso na forma, por enquanto, de comentários, visualizações, inscritos, likes, é aquela coisa de YouTube, né? Então, vi setinha no inglês, vi setinha é preposition. A maioria das vezes vai indicar um movimento, uma posição, uma direção. Eu estou muito interessado na descrição desse movimento aqui. Aqui é uma pessoa só, então provavelmente é he. Tá, he is, ó, terceira pessoa do singular, he is. He is. Ó, mesma coisa, usei o verbo ser estar, mais um verbo principal no ing significa o presente contínuo ou present progressivo, né? E aí, ó, repara, ó, putting on. Se eu falei que tinha setinha, tem que ter preposição. Qual dos três aqui tem preposição? Preposição são essas palavrinhas, né? Que vai dar ideia. Cuidado, tá, gente? Ó, preposição é um negócio super fundamental no inglês. Nunca façam isso. Nunca, ó, o conselho mestre, máximo. O inglês tem na minha visão, o inglês tem três coisas que são muito diferentes de outras línguas em termos do aprendizado, em termos da gente entender o que é a essência da língua. Não quer dizer que é isso, é a minha perspectiva, tá? O inglês é stress time language, isso é um fato, tá? Ele é uma língua silábica, uma língua que preza muito pela métrica, tal, não tem acentuação, não tem circunflexo, não tem cedilha, ele vai se basear muito nessa questão da métrica, da pronúncia e tal. Um outro fator é a questão da descrição dos movimentos. A língua inglesa precisa muito dessa coisa mais literal de descrever onde estão as coisas no espaço, para onde que elas estão indo, em qual direção elas estão indo, onde elas estão. E as setinhas, os movimentos vão nos ajudar nisso. E qual que é o erro crasso, erro máximo que você pode fazer no inglês? É pegar a preposição e falar a tradução dela. Ah, então, up é para cima, down é para baixo, out é para fora. Você cagou o seu aprendizado. É isso, não tem outra palavra. Se você traduzir preposição ao pé da letra e achar que aquele é o significado único, você cagou o seu aprendizado no inglês, tá? Então toma cuidado. Prepositions é uma coisa assim, super fundamental no inglês, tá? Uma das possíveis traduções e interpretações para uma dessas preposições é essa. Up, em alguns momentos, é o movimento para cima, mas não é o único uso para up. Up pode dar uma ideia de algo ativado, valendo, algo que teve um nível mais baixo e foi para um nível mais alto. Up pode significar alguma coisa que foi completada, que foi preenchida. Olha, eu já dei aqui uns 6, 7 significados para a mesma preposição. Se você traduzir direto, ó, down é baixo, já era. Down é baixo sempre. Não, já era. Ó. Turn down pode ser rejeitar. Pode ser também abaixar o volume, né? Turn down, phrasal verb. Mas então tomem cuidado. A gente vai praticando aos poucos as preposições. Cuidado máximo com prepositions. São essas palavrinhas aí que vão nos indicar movimento e direção, que vão posicionar o que a ação está acontecendo e que é importante que você não traduza literalmente. Não traduz prepositions literalmente. Vai te atrapalhar o aprendizado, porque depois vão entrar o prepositional verbs e phrasal verbs, que para mim é a terceira coisa mais relevante e importante do inglês, que é diferente das outras línguas. Aprender phrasal verbs vai te ajudar muito. Então, apareceu a primeira preposição aqui, ó, já estou chamando a atenção. Não traduz literalmente, não traduz prepositions literalmente. Vai te cagar o aprendizado. E eu vou usar esta palavra mesmo. Vai cagar o seu aprendizado se você traduzir prepositions literalmente. Fui claro? Acho que sim, né? Acho que sim, tá? Então, assim, prepositions você vai usar muito no inglês. Abstrai um pouquinho, abre a sua mente. Ela geralmente está significando mais o verbo do que provavelmente ela, tá? Ela está ajudando o verbo principal ali. Essa partícula que vem depois do verbo, às vezes muda o significado do verbo principal,
mas a ideia é que muitas vezes está descrevendo um movimento, uma ação, tá? He's putting on. Então, colocar, ó, então a pessoa está sem, agora ela está com. A pessoa coloca o casaco agora está nela, está em contato com ela, ou está no corpo dela. Neste caso aqui a gente usa a preposição on. On geralmente é superfície de contato, uma plataforma, ou algo que literalmente está tocando. Pode ser horizontal ou vertical. Sei lá. Né? Então, por exemplo, tem quadros na minha parede. Este na parede, nesse caso é on the wall. On the wall. Não é in the wall, porque o quadro não está enfiado lá dentro da parede, tá? Então é on, geralmente dá essa ideia de superfície de contato. Só de lembrar de online também, né? Às vezes plataforma, superfície também vai dar essa ideia de on. Vamos aqui concluindo, então, finalizando a nossa aula. He's putting on a coat. He's putting on a coat. He is putting on a coat. He is putting on a coat. Repete aí comigo, ó. Listen and repeat. He is putting on a coat. E aí junta os sonzinhos. He is putting on a coat. Ta 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 ta. He is putting on a coat. Putting on. Parece que o N ele avança na letra O. Putting on a coat. Última. She. Terceira pessoa do singular. Is. Verbo ser estar. Comendo, verbo comer, eat. Nesse caso aqui, conforme a gente vê a imagem, ela está comendo. She is eating pizza. She's eating pizza. She's eating pizza. They are talking. E aí você vai. They are talking. They are looking at each other. Repete. They are looking at each other. They are looking at each other. Opa, eu errei aqui a figurinha. They are playing tennis. They are playing tennis. She is eating pizza. She is eating pizza. He is putting on a coat. He is putting on a coat. Round 2. E aí você vai. O drilling é um exercício de repetição, direcionado, dirigido, dentro de uma caixinha para você praticar. Sabe um lugar que você pratica drilling o tempo inteiro? O Duolingo, por exemplo. Né? Então, por isso que eu falo, drilling é parte do processo de aprendizado. Espero que vocês tenham gostado destas aulas de terças-feiras e tenham gostado do canal e também na nossa proposta de curso aqui, inglês gratuito todos os dias, às 2 horas da tarde, para que você saia efetivamente do básico. Sábado e domingo não tem essas aulas, mas pode ser que eu lance um vídeo aqui a colar para que a gente mantenha o ritmo, mantenha um contato. Também tenho outras séries aí de vídeos. A série fria eu vou contar todos os apuros que eu passei na gringa, ou por não saber falar inglês direito, ou situações em que a fala me atrapalhou e gerou um problema, né? Essa minha vivência no exterior, alguns países que eu já estive, né? Canadá, Escócia, Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos. Essas oportunidades que eu tive de viajar internacional, esse privilégio que eu tive, eu vou trazer aqui para você um pouquinho também, como que o inglês pode ser muito útil nessas horas, extremamente útil nessas horas. Também vou fazer outras séries, mas no sentido de orientação pedagógica. Vou trazer aqui para você a minha experiência de coordenador pedagógico de uma rede de idiomas aqui na cidade que eu trabalho, também do curso online, porque eu gerencio muitos alunos, tá bom? E assim, ter aulas online não significa que você dá 1 hora a aula e depois você larga esse aluno. Tem todo um gerenciamento do plano de aprendizado dele. A mesma aula que você dá para uma pessoa, você não pode aplicá-la exatamente igual para outra pessoa, cada aluno de um jeito. Então, uma coordenação de curso também para pessoas, tá? Então, essa experiência eu tenho há 13 anos. E eu vou trazendo ao longo dessas aulas que a gente vai fazendo, vou trazer esse aspecto do aprendizado em si, né? Quais ferramentas usar, quais são mais úteis, a questão do parâmetro, do termômetro, tô aprendendo ou não, tô com dificuldade nisso ou não, uma conversa, a questão do filtro afetivo, que a gente já falou, né? Que existem barreiras emocionais que podem interferir e atrapalhar no seu aprendizado. Então é tudo isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção até aqui. Mr. Speak English todos os dias às 2 horas aqui no YouTube. Por gentileza, façam parte deste aprendizado incrível e nos vemos na próxima. Até amanhã!